tarde, nessa tarde de quinta-feira, 5 de setembro de 2024, há exatamente 14 horas. Aqui estou eu para propagar, para falar, para dizer do ídolo de Jesus que me deu esta ordem no livro de Marcos, capítulo 16, 15, 16. Ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, porém quem não crê será condenado. Livro de... Vamos orar primeiro, para depois entrarmos nos detalhes do que vai ser dito. Pai, nós louvamos, exaltamos, glorificamos o Teu santíssimo nome e te clamamos, Senhor dos céus e da terra, em nome de Jesus. Senhor, fale aos nossos corações, Senhor, perdoa os nossos pecados, Senhor, nos dê entendimento. Senhor, abre os ouvidos deles para ouvir, o coração para guardar e entendimento para entender que só o Senhor é Deus e que Jesus é o Filho de Deus, Deus Filho. Quanto a mim, que o Senhor me dê sabedoria e poção dobrada que desta sua mão e nos perdoe em Cristo Jesus. Livro de Salmo, capítulo 150, versículo 6, diz: todo ser que respira, louvem ao Senhor. Aleluia. Livro de João, capítulo 8, verso 34 a 39. Replicou-lhe Jesus: em verdade vos digo, todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. O escravo não fica sempre na casa, o filho sim, para sempre. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Bem sei que sois descendência de Abraão, contudo procurais matar-me, porque a minha palavra não está em vós. Eu falo das coisas que vi junto de meu Pai. Vós, porém, fazeis o que viste em vosso Pai. Então lhe responderam: nosso pai é Abraão. Disse-lhe Jesus: se sois filhos de Abraão, praticai as obras de Abraão. Aleluia. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiro sereis livres. Você sabe justamente o que a palavra está dizendo? Se o Filho libertar, você nunca vai ser escravo do pecado. Se você ser liberto pelo Filho de Deus, jamais sereis filhos do pecado. Mas sereis uma pessoa livre, uma pessoa carismática, uma pessoa boa, uma pessoa que vai fazer tão somente aquilo que agrada a Deus. Se aqueles homens fossem verdadeiramente filhos de Abraão, jamais ia procurar matar Jesus, porque Abraão era amigo de Jesus. Abraão foi um homem tido como um amigo de Deus. Como é que eles eram filhos de Abraão e agora estavam querendo matar Jesus? Procuravam matar, procuravam botar na cruz, como botaram? É isso que Jesus está dizendo. Se sois filhos de Abraão, praticai as obras de Abraão. Porque eu, Jesus dizendo, é parafraseando, porque eu pratico as obras do meu Pai que está no céu. Aqui nesta tarde, querida, é preciso vocês notarem que ali era um encontro de Jesus com os fariseus. Os fariseus com Jesus. E os fariseus não entendiam que Jesus era o Filho de Deus e não queriam aceitar no seu coração que ali estava Deus, Deus Filho. Mas Jesus disse: olha, se vocês fossem filhos, se vocês são filhos de Abraão, procura fazer as obras de Abraão, porque eu faço as obras do meu Pai. Verdadeiro versículo aqui a ser estudado, a ser observado é o versículo 34 e o 36. 34 diz: replicou-lhe Jesus: em verdade vos digo, todo aquele que pratica o pecado, que comete pecado, é escravo do pecado. 36. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Há uma necessidade, queridos, vocês que estão me ouvindo, vocês que vão me ouvir, há uma necessidade de você ser liberto. Verdadeiramente. Entregar a tua vida a Jesus para ser liberto do pecado. Há uma necessidade exclusiva aqui nesse texto. Você se entregar a Jesus. Versículo 39. Então lhe respondeu nosso pai é Abraão. Disse-lhe Jesus: se sois filhos de Abraão, praticai as obras de Abraão. Eles não eram filhos de Abraão, eles eram fariseus de carteirinha, refraseando. Eles não eram filhos de Abraão. Eles eram inimigos de Abraão, pois eram também inimigos de Deus. Vamos deixar esse versículo para vocês. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. João 8,36. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. 35. O escravo nunca fica sempre na casa, o filho sim. Jesus sempre está à direita de Deus. O escravo, o diabo, está perdido, esperando o dia de ser jogado
para sempre no lago de fogo, no inferno, trancado, travado. Quanto a vocês, procure se libertar. Procurando ainda hoje uma igreja evangélica. Ou então no seu quarto, se ajoelhe e diga: Senhor, eu te aceito como Senhor e Salvador da minha vida, da minha casa e da minha família. Amém? Graças a Deus.